Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, onde vocês estiverem, muito obrigado, né, por vocês retornarem novamente para a segunda parte, né, do Nzinga, Congo e o reino de Ndongo, Tamba e Ruanda. Deixa eu colocar aqui, desculpa, só colocando algumas coisas aqui, porque ficou perdido, continua contando, né, do Império do Congo, Tindong e Matamba, ok? Então, Doa everyone. Imbote, Matondo. Está sendo um prazer, né, poder fazer esse estudo também sobre o Congo, porque eu acho que é muito importante, principalmente a gente ser brasileiro, porque a cultura congolesa, né, a cultura do Reino do Congo, não só congolesa, mas a cultura do Reino do Congo, influenciou muito a cultura brasileira. Então a gente tem muita coisa, né, interligada aí. E eu acho assim importantíssimo a gente ter esse tipo mais de informações a respeito, né, do que o mundo acadêmico aqui fora das universidades, né, como você tem Cambridge, Oxford, Harvard, por aí vai. Tá falando sobre a questão, né, através dos acadêmicos, né, do mundo negro, que está colocando esses revisando, né, aquilo que foi escrito, né, dentro do conceito eurocêntrico, mas pelas evidências da tecnologia, da ciência, como é que eu falo, ciência em si. Então a história está sendo reescrita, né, de uma certa forma. Então, assim, a gente está vendo muita informação, pelo menos quando vocês conversam, como eu vejo aqui, então, como eu volto a falar, cinematografia e ciência andam juntos. E esse pessoal brigam com o outro. Também. Aí você começa a ver esses filmes aí, Avatar, The King Woman, e por aí vai, entendeu? Essas coisas assim, dentro como é que eu falo? Um também que teve agora há pouco tempo. Ai, meu pai, esqueci o nome do filme, gente. O Wakanda. Wakanda. E eu achei assim interessantíssimo. A gente até ganhou um presente. Quem foi assistir Wakanda? Você vê? Eu vou pegar aqui um negócio. A gente ganhou isso aqui. Cada um ganhou né? Ganhou o orixá, né? Do filme, né? E esse aqui é o Iron Heart. Que na verdade, né? Porque tem alguns. Nos Estados Unidos existe isso, eu não sei se no Brasil também já tem, mas você tem alguns orixás já. E o pessoal desenvolveram como isso aqui, entendeu? Então, isso aqui seria como o coração do ferro, né? Esse aqui é um do coração do ferro, um dos atores lá, do Wakanda. E você vai ter a Pantera, o Pantera Negra, tem uma página nos Estados Unidos que eles têm dos orixás. Então você vai ter Ogum, você vai ter Oxum, aquela coisa toda. Por isso aí é que é uma forma. Por que está acontecendo isso? Isso é uma forma de educação infantil para as pessoas que ficam a religiosidade de matriz africana. Basicamente é isso. Então, antigamente, como o pessoal ficava muito comprando essas coisas de europeu, de heróis europeus, agora o pessoal começou a fazer também os heróis africanos. E esse do Wakanda Forever é um que deu sucesso. Então, aqui na Europa, quem assistiu o filme ganhou uma coisa dessa. Eu ganhei, tá aqui, que seria, na verdade, se eu colocar, seria do Yorubá, né? Então seria como se fosse o Ogum. Então, o Orixá Ogum, né? Então, é interessantíssimo o que está fazendo assim. Então, não sei se vai chegar no Brasil, deve chegar no Brasil, mas aqui do Wakanda já chegou, do Iron Heart está aqui, tá? E tem mais personagens, tem mais, você pode comprar online. É interessante o que a pessoa está fazendo. Que é a própria a Marvel mesmo, né, que colocou isso aqui, né, que está por trás disso nessa história. Porém, parte acadêmica entrou no assunto e eles tiveram que colocar as coisas dentro de coisa de preto. Se o filme é falado de preto, vai ter que colocar as coisas de preto. E uma dessas coisas que teve foi os presentes.
que foi muito legal isso acontecer. Então, voltando, né, aos meus estudos, né, como eu estou transmitindo algumas coisas que estão acontecendo, porque esse livro aqui, ele é todo, né, quando a gente governava, que é um livro que fala sobre os impérios, quando os impérios africanos, nos seus apogeus, antes da escravatura, de ser escravizados. Os textos que eu leio, na verdade, não é meu, os textos que eu estou traduzindo isso aqui do professor Robin Walker, né? This is not my text, this is translation in Portuguese from this book, but I've been doing it. Então, estou colocando, putting this very clear, because I say, oh, you just read the same text, whatever it is. No, I studied about this book, minha Bíblia, my Bible, you know, my Black Bible. E eu acho assim interessantíssimo porque é um livro que traz muita informação, muita informação. Você tem, por exemplo, se você pega da lista, né? Não sei se dá para vocês verem, da lista dos reis egípcios, né? Então você vê com coisas assim que não é muito passada de uma forma para, né? Para ralé, né? Ralé. Não é passada, mas dentro do mundo acadêmico né? Aí aqui você vai ter a civilização dos mouros. Eu nunca mostrei esse livro, né? Vamos pegar um exemplo. O que o livro vai te passar? Deixa eu fazer um resumozinho aqui. Por que eu tenho esse livro? When You Rule, the Ancient and Medieval History of the Black Civilization. Então você tem essa capa aqui do livro assim, que eu acho muito legal. Os livros do Dr. Rowan, eu amo o livro deles, amo. Então você vai ter a introdução, né, what is Black History, o que é a história negra do norte da África, oeste da África, da Etiópia, south da África do Sul e do leste da costa africana, né? E a pesquisa sobre documentos de viagens, né, de merchantes, viagens de orientalistas, né, de muito orientalista como é que eu chego acadêmicos, né? Você vai ter acadêmicos, que é muito interessante aqui, não sei se dá para ver, a câmera está ao contrário, que eles é uma coisa que no Brasil misturou. Aqui fora não mistura, é bem selecionado. Do Orientalista Scholarship, deixa eu ver se dá para ver aqui. Isso, Orientalista Scholarship, Islamic Scholarship, entendeu? É muito distinto daquilo que eu falei antes, na questão do porque colocou turbante é muçulmano. Não. Porque colocou turbante é árabe. Não. Tem que saber de onde a pessoa é, de onde vem a cultura, entendeu? Quem que está falando, quem que está conversando, a área em si. Então, assim, é um livro que te traz muita informação boa, muita informação acadêmica, atual, do que está acontecendo agora. Isso aqui é um livro, assim, que de várias universidades, né, estão assim em cima, estão pegando isso também. Então, assim, eu acho assim importantíssimo, né, de ter isso, de ter esse tipo de literatura, porque é uma literatura assim que conta muito, que vai falar muito, vai refletir muito da civilização brasileira em si, eu acho, né? E por exemplo, aqui tem os mausoléus dentro dos cemitérios do Swahilis, né? Do Quênia. E aí você vê esse tipo de cemitério, algumas arquiteturas também no Brasil. Por quê? Teve muito Swahili, quando eu falo Swahili, Bantu da costa leste africana que foi para o Brasil. E a gente vê na arquitetura. E aí, quando você vê esse povo Swahili, que no Brasil muitas vezes se tornou o Malê, do Império de Mali, mas só que o pessoal não entende, muitas vezes, e é uma coisa também que acho que um dia eu quero fazer esse estudo de uma forma mais abrangente, que no estudo que eu não fiz, eu não consegui fazer com o professor Robin Walker, que do Império de Mali, do Mali Empire, né, que é que seria dentro
é um império mais profundo e tem um impacto direto do Brasil muito grande, e a gente vai ver muito refletido isso no povo de Gana. E isso é uma coisa que eu posso passar no início, né? Mas tem uma história detalhada sobre o Império Mali, né, que é interessante. E esse Império, na verdade, o Império Mali o Império Mali, espera. E eu vou tentar fazer o estudo de todos os impérios, aí fica mais fácil, porque o livro está aqui, tem material, e aí fica mais fácil poder entender. Eu estou colocando agora o Império de Congo, que eu acho assim, em respeito a nossos ancestrais, entendeu? Os nossos ancestrais bantus, que começaram também, participaram também da colonização do meu país, então eu acho muito importante colocar em reverência, em honra, né, a todos os ancestrais que eles foram escravizados, que começaram a escravização brasileira. Então, é o mais honrável a gente começar pelo império que mais está próximo da gente, que fala a nossa língua, que começou, né, ali. Então, o povo que começou a fazer o bulhão, né, ali dentro. Né? Não desfazendo das outras etnias, claro que não, dos nossos povos ameríndios ou indígenas também, mas eu acho assim que é uma parte da história que a história foi contada de uma forma diferente. Hoje eu tenho a oportunidade de poder ter ao outro lado da moeda, e é muito interessante o que eu estou descobrindo, o que eu estou redescobrindo também, entendendo, né, o que eu vejo aqui fora, entendendo como a sociedade em si se comporta, entendendo o que o povo, quando no Brasil o pessoal acha que Bantu é uma coisa, um grupo de pessoas, que na verdade Bantu é uma sociedade, é humano, o ser humano em si. Então, a amplitude da palavra é muito mais profunda, e isso é muito lindo, lindo. Então, assim, é muito diferente quando eu me refiro ao povo Bantu. Então, né, eu vou questionar de que Bantu você está falando, de qual ótimo você está falando, aquela coisa. Então, existe isso, né? Por isso, algumas coisas você vai encontrar também. Mas você vai encontrar muitos africanos, principalmente o pessoal que está sendo arabizado, principalmente, né? Você vai ver que eles estão, eu não sou Bantu, aquela coisa toda. Mas, porra, o império, você está na sua terra, você tem essa descendência, gostando ou não, porque existe isso também. Porque hoje em dia o pessoal do árabe tá radicalizando muito, né? Muito, 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 muito. E eu até tenho muito contato com esse povo, porque tem muita gente, principalmente africanos mesmo, que me comunica comigo, né? Que são árabes, não estão me questionando, né? Por que eu estou colocando a religiosidade brasileira, e existe muita coisa, e para eles tem muito, principalmente para o árabe, né? Você pega, ele pega muito como a coisa da magia negra. Tem muita coisa que eu discuto e muita coisa que eu não discuto mais, porque eu acho assim, cada um na sua, eu acho que os pessoal, eles têm, né? Eu não ia começar isso, por isso que eu não ponho a mão em orixá, de jeito nenhum, eu não entro nessa seara, porque a conversa de orixá é totalmente diferente aqui. No Brasil é uma coisa, mas no Brasil a gente tá lá, né? A gente pode falar de candomblé, aquela coisa toda, tudo bem. No Brasil é tranquilo, tá? Como digamos assim, é a nossa praia nesse sentido. Porém, aqui fora, eu tenho que respeitar quem veio antes. Então, eu não divulgo essa coisa de orixá, porque aqui eu vou encontrar o cara que trabalha comigo, a descendência dele está ali, né? Como eu tenho muitos amigos que tem Ogum, que são descendentes direto de Ogum, na da Urubalândia. Tá? Agora eu estou colocando bem claro, da Urubalândia. Porque tem os outros cantos aqui, como Ogum, vai ter na Urubalândia. E os caras têm um nome e sobrenome, né? Do orixá no nome. Quando a pessoa é do orixá dentro e que ele tem descendência daquele orixá, daquele ancestral utilizado, o sobrenome dele vai estar, no orixá vai ser Maria Antônia, não sei, Ogum, blá, blá, blá. Vai ter o orixá no nome dele, ele vai ter isso. Ele tem. E não dá para falar que o orixá é força da natureza, que o orixá não tem cor, se o cara tem um nome. O cara tem o nome do homem lá. É igual o pessoal o pessoal, principalmente o pessoal de Gana, é muito deles. Eu acho assim, eles têm uma coisa muito louca
de Obatalá, de Ajalá, eles estão... Nossa, eles falam dos orixás, é como, assim, tô falando do melhor amigo de Botequim. É muito louco, você consegue entender. Fica assim, como é que pode... Porque no Brasil fica aquela coisa... não, como se o orixá tá lá na puta que pariu, você tá aqui embaixo, aquela coisa toda, aquele Deus, aquela coisa de... Então, aquela coisa do respeito, um respeito supremo. Para eles, não. Os caras é do dia a dia. Você está falando de orixá, você está falando de Ogum, você está falando de Xangô, você está falando de coisa que, na verdade, tem história, tem aquela coisa toda, mas eles têm, isso é parte da família deles. Então, eles começam a comentar para você. E, geralmente, quando as pessoas têm o mesmo orixá, que são mesmo que dentro da mesma região, é muito interessante isso. Mesmo que eles formem que a família, a cultura, orixá de uma forma diferente, os elementos não mudam muito. Vai depender muito da fauna e flora, mas não muda muito. Tem algumas coisas, tem algumas cores, tem alguns objetos que permeia. E isso permeia, e essa permeação vai estar em toda a África. Mesmo que a máscara muda, mesmo que o animal totêmico ele vai mudar, porque geralmente o animal totêmico vai ser do local, porém a referência continua. O aspecto do orixá, do neteru e por aí vai ser o mesmo. Do Inquis vai ser o mesmo. O aspecto dele continua. Muda a cara, muda alguns materiais, muda alguma forma de cultuação, porém, se é da mesma linhagem, vai ter algumas coisas que vão continuar. Por quê? As escolas iniciáticas africanas, elas são padronizadas e elas governam isso, e elas têm as sociedades secréticas da África, eles organizam isso muito forte. A gente gostando ou não. E é uma coisa que no Brasil fica uma coisa solta, porque ficou uma coisa quando eu falo solta, porque cada um, né, faz o seu candomblé, cada um faz a sua umbanda, cada um faz uma coisa. Lá, não. Lá, não, porque vai ter um rei sobre aquilo ali, vai ter uma pessoa que responde sobre ali, tem algum respondendo na parte de espiritualidade, vai ter alguém, tem uma confraria. E isso, quando você pega nessas de coisa, as sociedades ainda continua na coisa do império, não modificou. O império acabou, mas as escolas iniciáticas não. As escolas confrarias não continuam. E mesmo, e muitas vezes, por isso que a gente escuta muito falar de confraria secreta, de ordem secreta, que na África, aquela coisa, ninguém fica imaginando assim, que é o CIA, alguma coisa assim, não. É esse povo dos impérios. E esse povo é que se comunica. E então a coisa é muito organizada, muito organizada. A gente acha que não. É interessante isso a gente ver. Porque às vezes você vê muito pai de santo, muito melhor de orixá, eles vão lá, vão num local na África e aquele vira aquele mundo, né? Aquele mundo ali. Mas quando você pega na parte de você sai para fora, você começa a ver uma coisa mais profunda, que é onde vai ser das sociedades, né? Que na verdade muitas vezes esse pessoal, eu vejo muito isso também. Muito balaô, como se não sei o que, eles vão para Nigéria, para fazer as iniciações, aquela coisa toda. Nem tudo eles passam. Eles falam mesmo, quem entende inglês sabe o que estão falando, que você vai ver muito brasileiro indo lá, aquela coisa toda, e eles falam mesmo, às vezes faz um Yorubá, nós foi, algumas coisas a gente passa o essencial, mas na verdade isso também, porque na África tem uma coisa também que aconteceu comigo, não é só comigo, de várias pessoas, mas a gente declara muito isso porque acontece. Se você não for, como é que eu falo? Não, agora tem muito disso. Se você não for um preto genuíno, eles não passam muita coisa. Não aconteceu comigo. Não aconteceu comigo, porque eu sou de família mista. Eu sou mixed race, eu sou raça misturada. Eles falam muito claro, você não é genuíno. Algumas pessoas nem falavam comigo. Trabalhavam comigo, angolanos trabalhavam comigo, nem conversavam. Conversava muita coisa, principalmente quando a gente na casa de religião, como é coisa cultural, modificava, não falava. E falava muito claro comigo por causa disso. O problema era esse.
E o pessoal muitas vezes conversa, mas né, eu achava muito interessante sobre isso. Eu ficava assim, mas o que é isso? Não dá a ver, o cara era nem eu. E eu disse, não, precisa ser misturado. Tem algumas pessoas mais radicais, se vocês encontrarem isso, vai acontecer. Normal, comunzão. Saiu do Brasil, a gente acha que né, brasileiro mas a gente brasileiro, muitas vezes brasileiro é aceito, e muitas vezes o brasileiro não é aceito, por esse motivo, por causa da mistura de raça. Tem, a gente ainda tem ranço da história, né? Então, de muitas coisas, quando você pega essa parte do Império, você entende por quê. Então, assim, eu me apego, me agarro muito das pessoas que me aceitam, né? Isso é uma coisa que as pessoas brasileiras ele tem que aprender a fazer isso também, se fazer aceitar. Porque pela condição que a gente mistura algumas coisas não é passado. Não é passado, não é passado, não é passado. Então, assim, é o que eu tenho, foi por aço de bater com essa cara no muro de algumas coisas que eu comecei a pegar essa parte acadêmica. Né? Vamos falar de religião? Eu estou falando de religião não, da coisa, eu também faço parte do Koronko na African Religion, então tá. Aí você fala Koronko, como é que você vai começar a falar da linguagem? Eu entrei, achei essa. Então vamos falar de império? Você fala essa língua, eu falo também. E aí eu mostro que eu sei, aí vem. Entendeu? É aquela coisa de você contornar para você pegar a informação. Porque se a pessoa chegar e alega, eu sou brasa, eu sou do candomblé, eu sou assim, assim, assado. A pessoa olha, fala, porque tem algumas palavras que você não, tem alguns códigos, uns códigos, né, que você não está transmitindo a ele. Tipo assim, tem aqueles códigos aquela conversa dos iniciados, dos não iniciados, então é muito isso, né? Aí ele olha, você não é iniciado, ele está perguntando essas coisas por quê? Acontece comunzão aqui. Então, assim, experiência própria que eu tive. E eu falei isso, gente que fala português. Imagina se você pega, por exemplo, eu tenho muitos amigos de Gana, eu tenho muitos amigos da Yorubá, tenho muitos amigos da África do Sul, né? O pessoal do Vale do Omo, o pessoal de Chad, aquela coisa toda. Uma coisa que você não vai saber nunca do pessoal de Togo, então pior. O nome do cara, o nome de nascença, do nome indígena dele, ele não vai te falar. Não falam. E olha que eu já fiz isso. Ele vai falar o nome cristão, o primeiro nome. O nome de nascimento indígena não fala, porque nome tem peso. Pelo nome você faz qualquer coisa. O africano ele não vai te falar. Se ele falar, ele te ama muito. Ele te respeita muito. Você está dentro do coração do cara, você é parte da família. Aí sim, você vai entrar no assunto. Se não, esquece. Não falo mesmo. Eu convivo, como, toca comida, a gente conversa, a gente sai junto, a gente ri, a gente brinca, a coisa toda. São melhores amigos do mundo. Na hora que eu falo, que eu pergunto o nome, a conversa muda. Não fala. Então, vamos voltar agora, já falei uns 20 minutos falando essa coisa, vamos continuar também, né? Sobre a segunda parte. Então, aqui, eu parei onde que o rei, né, fazia aquela festa, né, que ele avaliava, né, que ele fazia do... O rei fazia a festa e o povo trazia as coisas para o rei. E agora eu vou continuar aqui. Então, para quem não está chegando agora, eu estou falando a parte 2 do estudo, porque é grande o negócio. Sobre o reino sobre Nzinga e os impérios do Congo, Indongue e Matamba. Mas tem muitos livros assim. Eu estou passando isso de uma forma mais acadêmica, que é um livro que está em inglês e foi pegado de algumas partes de professores acadêmicos, né, que está dentro da academia, das pessoas que bate o pé e a coisa muda, né? Então, assim, eu acho assim, muito importante, né, poder ter esse tipo de informação. Também ser dividida, porque, na verdade, se você domina a língua, você também pode falar, porque senão você não pode passar, né? Então, assim, eu acho assim, muito importantíssimo fazer isso. Esse é um livro que ele é de 713 páginas. E eu acho assim, a Bíblia do Segredo Negro. Né? Basicamente, para mim, é isso. Eu acho que
quando... eu acho muito importante a forma, né, que ele escreveu. Ele deu até um resumo aqui da introdução do professor Runoko Rashid. O professor Runoko Rashid também escreveu uma coisa assim, acho que dá para me ler em inglês. When You Ruler is the landmark publication, supplied and illustrated with a high quality for the photographs, maps, and drawings. It provides extraordinary, the cutting edge of the synthesis of the archaeological data, the documentary evidence, and the historical linguistic research. And when we rule recounts the fascinating story of the origin and development of indigenous civilizations across the vast panorama of African continent. In 22 chapters, When We Rule examines the nature of we call Black history, critically surviving and often short documentation that history. Importantly, it focuses upon the African civilization in the Valley of the Nile and the analysis the key historical phases of the ancient Egypt, critical exercise for many professors, scholars of the African history, and the vital pieces of the African legacy. They are the elements that Walker notes on many scholars of European descendants have chosen quite deliberately to seem to distort, deleted, or ignored. This is a from introduction by the Runoko Radishi. It's really, really interesting because, like, for this, like this edition is from blackclassicalpress.com. There's a blackclassicalbooks.com. Also, let me maybe you can see here. Yeah, www.black. Yeah, shame my stuff is moved. The opposite. I don't know how to change that. Anyway. And but yeah, this is for the blackclassicbooks.com. This book you can find online. You can find the internet on the Amazon. They are there. But anyway, also as well the Dr. Walker. Also they have the website. Also you can look online for the Black Secret. So it's really important. Now let's go back because it's about half an hour already. So, continuando. Então, a gente está continuando a celebração que o rei ele administra uma vez por ano, tá? Quando eu continuar a segunda parte, sempre que o rei revisava seu exército, ele cavalgava de acordo com o relato. Um elefante, cercado por escravos e nobres, e seguidos por um homem cuja a tarefa especial era falar alto, continuamente, sobre a coragem e a bravura do rei. Então, quando você fala do aspecto do reino do Congo, é muito interessante também que o elefante, ele é uma representação do reino do Congo também. E é muito, não sei se eu consigo achar aqui, the elephant, que tem o nome da elefante ok, Congo Empire, and the elephant. Eu não sabia disso. Yeah. Deixa eu ver se tem. Onde vai estar? Não, onde vai estar? Porque tem muita questão do elefante. Ah, sim, aqui. Tem um desses livros aqui, que se a gente vê muito assim, do Congo, The Elephant. É muito representativo sobre isso. O elefante ele vai ser. Tem outro livro também de Simon, The Smith, Eugene and Cadwallader, Congo the Elephant. Congo the Elephant. Tá ao contrário, mas você pode pronunciar. O nome do cara é. Será que dá para fazer isso aqui? Não. Ok. Não, esse livro aqui. Também está no Amazon, ele custa 36 euros.
E é um livro antigo. A Annie Hilton também escreveu The King, The King of Congo, que vai falar muito isso na questão também do elefante. Então, assim, a importância, né, que tem, não só pelo fato do elefante, né, ser um animal, né, que representa muito como é que eu falo? A, a história do Congo, né? Tem até também a gente conta muito disso aqui no museu. Não sei se dá para ver também a independência do Congo, né? Aí você tem o elefante, porque na época também o pessoal bantu, eles caçavam também elefante. Então isso é muito, 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 muito comum. Eu acho assim fascinante, fascinante, fascinante. E ele vem, então você vê quando você fala do Império, principalmente quando você fala do Império do Manicongo, o elefante vai estar muito presente nisso. E eu não consegui entender o porquê, essas coisas que a gente não estuda na escola, né? Que aí, quando você começa a ficar mais velho, você começa a interagir com o povo, e aí o pessoal, você sabe disso, né? É legal isso, eu gosto disso. Eu me entendo como. Amo, 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 amo. E a história de estudar é fascinante. Estudar o Congo né? Pena que acontece algumas coisas que estão acontecendo agora, mas, sabe, você vê a grandeza, a riqueza, né, do povo, né, antigamente como que era, né, como foi destruído. É triste isso, muito triste. Então, voltando, então, ele tinha, sempre que o rei revisava o seu exército, ele cavalgava de acordo com o relato, e um elefante cercado por escravos, nobres e seguido por um homem de cuja tarefa especial era falar alto e continuamente sobre a coragem e a bravura do rei. Então você vai ter, eu coloquei dentro do link na descrição desse vídeo, no o GW King North, ele escreveu da Africa of the South of Sahara, em 1967, na página 13, ele ele faz sobre esse relato. E agora, o que o povo cultivava? Quais são os produtos que eles cultivavam? Então, havia colheitas de banana, couve-flor, coco, obi, noz de cola. Então, tinha obi no Congo? Tinha. Obi não, urubá? Não só. Tá? A África inteira consome o obi. A África inteira. E é uma coisa assim, e o obi é uma coisa assim que a gente tem tanto aqui em comum, que aqui tanto, eu encontro tanto obi como urubu. Aqui eu encontro muito, 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 muito. E deixa eu ver se para quem talvez a pessoa não sabe o que eu tô falando, né? Que a pessoa nunca viu, só um momento. Eu tenho outros caras aqui que são cidades. Que esse aqui é o noz de cola, esse aqui é o obi. Então a gente compra isso aqui, ó. Você vai contar um monte. Aí você tem o obi de toda quanto é cor, de quanto é jeito, aquela coisa toda, mas é uma coisa normal aqui, porque isso faz parte da dieta. Eu como muito obi na comida, é uma coisa assim que você vai encontrar farinha de obi, não muita, mas principalmente do pessoal da Nigéria. Não, o pessoal do Congo também, eles, não todo mundo, mas o noz de cola, o pessoal, algumas pessoas vão comer
crua, a gente come crua também aqui, eu como de vez em quando, mas eu gosto de fazer muito para colocar na comida, muito, que é muito bom, muito nutritivo mesmo. Aí você põe no. Eu gosto de fazer o seguinte: torrar ele, deixar ele bem torradinho, fazer aquela coisa, coloco no mistura no caldo quinó, põe na comida. Rapaz, o negócio fica sério. É bom demais. E também nas redes ritualísticas, né? Que a gente já usa, aquela coisa toda. Então, eu uso o Obi muito, porque na Europa é parte da gente usar para banho, ritualística religiosa e também na parte física da alimentação. Isso aqui ajuda muito, tem muita da parte nutritiva, né, digamos assim, então é muito beneficial para a saúde. Então, eu tenho meu pote, não fico sem o meu obi, não fico sem o meu obi, não tem como, né? Macumbeira tem que ter essas coisas assim. E aqui você começa a aprender, né? São coisas que você começa a aprender na cultura, né? E geralmente na casa de africano você vai ver isso aqui. Aqui o nosso baleiro antigo, quem lembra do baleiro, né? E tá aqui meus obis. A gente tem o obi, tem o urubô, a gente come muito aqui nisso. Então, além de usar da parte, né, espiritual, né, se a pessoa saber usar, a gente usa para culinária. É o que acontece aqui na Europa. A gente usa muito para culinária. Eu uso o meu obi. É ruim. E aquele cheiro, né? Tem muita gente que não gosta. Geralmente o pessoal do Caribe também usa muito. Caribe usa muito obi, urubu. O pessoal de Cuba muito obi, urubu. Quem é que vem dessa parte Bantu, o pessoal do Palo também usa muito. O pessoal do Ibi, eles usam muito. Então, assim, você vê esse pessoal que mexe mesmo, vamos dizer, o povo do Macumba, é onde você vê o pessoal mexendo com obi. Né? O pessoal que come obi. É muito interessante você ver. No supermercado, você sabe quem que é do métier por causa do obi. Ah, tem obi aí, né? Tá. Tem obi, tem urubu. E eu, é parte da minha culinária. Hoje eu não vivo mais sem o obi, mais sem o urubu. É importantíssimo. Ajuda a gente a ter saúde, afirmar aqui. Então, e isso é uma coisa também, né? Aí o pessoal também da África do Sul, nossa, o pessoal do Zulu, o pessoal que é do sul-africano, não, o Obi é o número, eu vejo muito isso. Muito pessoal consumindo, muito. Então vamos lá. Então, eu falei que eles tinham o Obi, né, o noz de cola, frutas cítricas, pepino, palmeiras de várias variedades, incluindo palmeiras de abacaxi, banana, quando isso aí eu vou chamar de português, é erro de coisa de português, que eu coloco pé de abacaxi, pé de banana, arroz, melancia e inhame. Porque aqui eles falam, aqui também no português antigo, quando eles falam pé, eles não falam pé, falam palmeira. Outros grãos foram importados do Egito por via terrestre. Lembra que eu falei que existe a coisa da migração, as rotas migratórias dentro da África? Porra, se vocês não estudar isso, não tem como falar de religiosidade de matriz africana. É o primeiro tapa na cara que eles vão te dar, é isso. Então, você sabe sobre a rota migratória? E aí, a gente, no Brasil, a gente não estuda esse tipo de essa porra. E aí fica questionando de onde vem Nanã. Tá entendendo? São coisas assim que você fica, né? Se você estudar as rotas migratórias, vai estar lá e vai entender de onde veio, como é que veio, por que entendeu? São coisas assim que são. Se você estudar uma outra coisinha, você tem resposta que está do tamanho de um bonde aí fora, né? Tem um tamanho de bonde e é muito importante ter isso. É muito importante. Rota migratória é importantíssimo. Não sei se tem um mapa aqui que ele mostra aqui sobre isso, porque é muito importante. É muito importante. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Nossa, aqui é Songhai Empire. Matamba, Ndongo. Olha, talvez aqui dá para ver.
Então, quando a gente está falando, só que eu estou falando do Império do Congo, né? Isso. Então, isso aqui é Congo, mapa de Quiron de Vital. Se você pegar esse mapa, né? Então, aqui você vai ver o Reino do Congo, que está aqui. Você vai ter Matamba aqui embaixo. Você vai ver o Indongo aqui. E você vai ver onde que está aqui. O outro é o Ingombala. E aí você vai ver aqui Luango, aqui você vai ver a ilha de Luanda aqui. Então, assim, esse livro traz muito detalhadinho, muito direitinho, muito minucioso, né? E outra coisa também que é muito interessante também, a Embasa Congo, né? Embasa Congo. Quando você vê Embasa Congo, como o pessoal construiu Salvador, cidade baixa, cidade alta, Embasa Congo também é assim. É muito legal. E você começa a perceber, tem cidade alta, por quê? Aqui, ó, a mesma coisa acontece dentro do Embasa Congo. Você faz você tem um estudo mais profundo, e isso aqui eu estou passando já deu o quê? Quase 2 horas, vai dar quase 3 horas um estudo. É só essa, porque são 5 folhas. Quando você aprofunda em cada tópico que eu estou falando, é muito louco. Você vai entender, você vai pegar a Embasa Congo até do paralelepípedo dela, entendeu? Tem a parte histórica, como é que foi construído. Então, assim, é muito detalhe, mas é muito legal, é muito legal. Então, vou voltar agora, senão vou me perder. Deixa eu ver. Então, então, outros grãos foram importados do Egito por via terrestre. Por que foram importados do Egito? Lembra que eu falei que tem uma ligação direta África do Sul com o Egito? Direta. A maioria do povo, você vai ver muitos, na literatura, você vai encontrar muitos sacerdotes egípcios você vai encontrar muita coisa do Egito no Congo. Muita, 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 muita. Uma coisa ligada com a outra. Então é uma coisa muito bantu, muito, muito. Por que acontece? Por isso é que os reis do Egito, você vai ver a questão do leopardo, da roupa vestida de leopardo. Vai ter os caras, vai dar todo mundo vestido de leopardo. Leopardo é Congo. Leopardo é Congo. Leão é Congo. Leão é Nkosi. Nkosi no Congo é leão, significa leão. Então, você tem a sociedade do leopardo, a ligação do leão do leopardo. Então, isso vai estar muito refletido dentro do Egito. Quando você fala de Nkosi, né, no Brasil, o Nkosi virou como se fosse alguma coisa assim, né, da divindade. Mas quando você faz o Nkosi por africano, ele vai te falar, principalmente se é da língua Intu, você está falando do leão. E aí você tem que pegar essa sociedade. Por exemplo, você vai pegar outra pessoa do Black Panda, você vai pegar a sociedade do leopardo, né? Aí você pega a sociedade do leopardo, você começa a entender de onde vem, qual império que pertencia aquela coisa e como é que tem, porque são sociedades secretas, mas que ainda existem e tem uma ligação. E aí quando você vê umas figuras lá aí você começa a entender, né? Aquele que eu falo, que ficou falado antes, né? Que o Congo, você tem uma ideia, o Império do Congo são 700 a 800 anos depois de Cristo. E aí você começa a ver nas pirâmides os caras estão lá, né? Aí você vê o deus Beth. Aquele Beth, né? Aquele pigmeuzinho, aquela coisa toda, é Congo. Entendeu? E aí, quando você pega Bass, aí você começa a pegar e volta do Congo de novo. É muito interessante. Quando você começa a usar essa parte acadêmica, deixa o esoterismo de lado, esquece o esoterismo por enquanto. Puxa para fora. Vai na parte acadêmica da coisa, histórica, acadêmica, científica, geográfica, arqueológica. Você tem a ligação direitinho, mas você tem que pegar alguns autores que começam a falar a mesma língua. O mundo acadêmico é muito louco por causa disso. Você tem que ouvir o povo que esse pessoal fala, e aí você vê quem que está falando o quê, e o que que está cantando, o que que está cantando, quem que está cantando, o que ele está falando. E aí você começa a observar, mas aí começa a falar coisas diferentes, de forma diferente, a mesma coisa.
É o que aconteceu, foi o que o professor Robin Walker fez, entendeu? Então, assim, é fascinante, fascinante. Eu assim, achei interessantíssimo, porque eu comecei a estudar uma coisa e bateu em outra. Totalmente bateu em outra. Quando eu comecei, é o que eu falo com o pessoal, Medunete é a língua mais importante que qualquer pessoa que estuda matriz africana deveria aprender. Yorubá é bom, como é que eu falo outra língua, né? O Kikongo é bom, o Lingala é bom, e por aí vai. Mas o Medonétia, cara, a gente era São Paulo, imagina, todo mundo de lugares diferentes, né? No mesmo local ali, entendeu? E a maioria desse pessoal que ali, que popularizou aquela região ali, cara, é os tuanos da América do Batuás. Então você começa a entender de onde vem a coisa, né? É muito louco a coisa. Aí você vê a importância que tem da história. Mas deixa eu voltar aqui, senão eu me perco. Então eles faziam, e tem os seus produtos agrícolas de origem americana foram importados via Portugal, né? Os congoleses produziam azeite, então tinha oliva no local, tinha oliveira, vinho, vinagre e pão, tá? Então, o pessoal, e aí você tem essa visão que o pessoal africano só comia mandioca, entendeu? É umas coisas assim que talvez, sei lá, é esquisito, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. As de palmeiras bravas faziam esteiras, cestos e outros artigos de uso diário, ferro e metalurgia. Palmeira brava é palmeira que não se come, né? E como combater o envenenamento por chumbo à maneira congolesa. Isso é uma coisa também interessante. Então, como você vê como que a metalurgia no Congo era muito, muito, muito preeminente, e é uma coisa muito, uma prática antiga, que eles sabiam como se prevenir da toxicidade do chumbo. Então, né? Então, vamos continuar. E outra coisa que eles falam, né? Não há dúvida da existência de uma arte metalúrgica especializada no antigo Congo, apenas em concorrência de objetos do exterior, e a lenta deterioração provocaram o seu declínio. Outra prova é fornecida por documentos etnográficos recentes. Os bacongos estavam cientes da toxicidade dos vapores de chumbo. Então, os bacongos eram o quê? Especializados nessa porra. Especializado na medicina, para lidar na medicina do metal, com o do chumbo. Tá entendendo? É muito louca a coisa. E aí você fica assim, gente, o que é isso? E eles conceberam métodos preventivos e curativos. Então, se a pessoa ela era contaminada por chumbo, uma pessoa bacongo sabia como curar esse cara ou essa mulher. Entendeu como é que é a coisa? É muito louco, muito doido isso, né? Mas ao mesmo tempo muito bonito isso. Como a medicina, aí você pega e entender o negócio do Kimbanda, né? O Kimbanda, o cara da medicina. O cara da medicina ele só entendia de folha. Porra, se ele era baconga, ele tinha esse conhecimento também do ferro. Ele tinha conhecimento também do chumbo. Ele tinha conhecimento da mineração. Por isso que o cara era um inganga. Tá entendendo? Aí você começa a pegar, você pega a cultura do povo. Porque ele não está colocando todo o reino do Congo, ele está colocando especificamente os bacongos. Eles tinham essa especialidade de trabalhar com chumbo, de manusear o chumbo. E aí você pega lá, que você vê. Aí eu tô cutucando de novo. Vamos colocar no assentamento de Exu, tem que colocar um negócio de chumbo. Entendeu? Mas Yorubá não. Entendeu? Entendeu o negócio da mistura? Entendeu? Entendeu? O que eu tô falando? São coisinhas assim que você começa a entender assim, mas como é que é isso? Então, não fala que é separado. Eu comecei a questionar, comecei a pirar.
Porque muita coisa, como no Brasil, ficou assim, aquela coisa de banto, de um banto no parte sul, o Yorubá na parte leste, o Malê na parte oeste, sei lá mais o que, na parte oeste, que tudo é dividido certinho, ninguém comunica com ninguém, você entra nessas coisas aqui, começa a estudar esses negócios, tá tudo misturado. Tá tudo misturado, e aí você começa a entender assim, então, quem separou, separou por quê? Né? Mas então, né, a gente separou não, a gente misturou o negócio, a gente não separou, a gente misturou o negócio, aqui que tá separado, mas aqui a gente separou o negócio, mas mesmo assim, fulano não mexe nisso, fulano não mexe naquilo. Cara, então, né, é complicado às vezes, né, a gente, quando assim, não tem um certo, não enxerga, não vê outras literaturas, não vê outros conhecimentos, a gente afirmar certas coisas. Hoje eu respeito muito o que eu escuto, né, muito, não discrimino, não condeno, não faço estar errado, não fico julgando ninguém que não tem nada a ver com isso, entendeu? É um conhecimento que eu tenho, meu tempo, então eu aprendi isso, eu acho só importante dividir isso, porque eu sei que muitas pessoas não estão divulgando isso, não estão falando, eu não vejo na literatura muitos livros brasileiros, não vejo muitos livros, não consegui ler muitos livros brasileiros ainda que falam sobre isso. O professor Foucault, quando teve no Brasil, ele passou muita coisa, que o pessoal já fala aqui, tem o Tananga, o Tananga é o nome dele, o cara lá no Brasil também, que eu esqueci o nome dele. Ele também passou muita coisa através dos estudos do professor Bruno Fouquial. Eu vejo muito também outra pessoa que fala muito nessa viés, nessa linguagem. Não 100%, mas muito também, muito parecido, que é Cláudio Zeferino também no Rio de Janeiro, ele fala muito sobre isso, muito próximo, ele está muito próximo. Ele está pegando, ele tá começando a pegar esse negócio do que está acontecendo aqui fora também, pelo fato também de ver na mesmo viés do professor Fouquial. Eu vejo isso muito também de outras pessoas, né? Eu tenho aí no Brasil que eu vejo que fala muito sobre isso. A Macota Malvin, esqueci o nome dela, Macota Valdina, isso, Macota Valdina, ela também falava muito, eu acho assim que o pessoal do Tamajunsara, eles falam muita língua do que fala aqui fora. Eu já ouvi algumas entrevistas dos balaôs, eu vejo muita coisa, tem muita coisa que eles falam que está também atual também. Nesse sentido, a conversa é a mesma. É interessante isso, mas vamos voltar aqui. É minha opinião, não sei se eu sou certo ou errado, né? Não é questão, é a minha opinião, que eu vejo, que eu acho. Se é certo ou errado, se está correto ou não, não sei. E também não me importa. O importante é porque eu achei importante dividir isso, que é uma coisa que eu vejo aqui fora, é o que eu escuto, é o que a parte acadêmica fala, é o que o pessoal da espiritualidade também fala muitos que e eu vejo muito isso falando do continente africano. Então, assim, a linguagem se torna quase universal e algumas pessoas ainda não estão falando, e muitas pessoas essas pessoas que não estão falando estão no Brasil. E é esse que é o problema. Mas porque não fala outra língua também. Eu entendo isso. Então, tá perdoado a questão. Agora, quem tá falando, sabe falar o inglês, que tá falando que é de matriz africana, seja você de Umbanda, Quimbanda, e seja o que for, tem que falar um pouco também, tem que passar, entendeu? Mas tem que pegar muita parte acadêmica da coisa, porque é importante a gente falar de religião brasileira, mas falar também da forma mais acadêmica. Está faltando muito isso. Eu acho que está faltando muito isso. Porque tem muita gente no Brasil vendo as coisas acontecendo, anotando, escrevendo livro, falando besteira. E aí, quando vai ler, eu fico imaginando essas mães de santos, quando pegam esses livros em inglês e começar a entender, ver o que foi escrito, as mulheres conjurar o nome do povo, porque é uma vergonha. Eu fico assim, gente, então, por uma dessas coisas que eu comecei a falar, não estou sabendo que elas vão abrir a boca para falar, né? Que é importante, é importante. Então, vamos lá, aonde que eu parei? Eu falei, os bacongos, estavam cientes da toxicidade dos vapores de chumbo, eles conceberam os métodos de prevenção preventivos e curativos, tanto farmacológicos, doses maciças de mão e óleo de palma. Então,
Então, a parte farmacológica que o bacumbo curava a toxicidade do chumbo, se a pessoa era envenenada por chumbo, ele conseguia fazer isso com doses maciças de mamão e óleo de palma. Mamão, óleo de palma cura, entendeu? A toxicidade de chumbo. Tá entendendo a coisa? Tá entendendo o que é a macumba, como é que a coisa funciona, como é que, entendeu? O tipo de conhecimento que o pessoal tinha é muito, muito doido. É muito, muito doido. E aí você vê isso hoje dentro da indústria farmacêutica, né? É interessantíssimo. Eu acho assim, fascinante. É igual o do cara que inventou o uísque, né? Ai, que o uísque é europeu. Porra nenhuma! O uísque é de cultura africana. Agora, né, o cara lá da fábrica do quem tal do, como é que é do Tennessee, do Bourbon, esses caras da América, dos Estados Unidos, os caras tiveram que admitir que a receita do uísque era do escravizado, foi um escravo que passou. E o cara pegou e fez muito dinheiro em cima disso aí. E agora eles colocaram como a população deu de cima, né? Porque descobriu a fraude, né? Porque fez a fraude, na verdade. Então agora a mesma empresa, eu acho do Bourbon e do Black Daniels, é um negócio assim, tá na internet, do Uncle Nearest, que era o nome do escravo. E agora tem um whisky com o nome dele. Eu até coloquei na frase do Facebook, porque foi aquele escândalo, né? Que ela teve que, o whisky escocês, o whisky, não sei o que, não sei o que. Aí você vê o Exu pedindo whisky, não sabe nem por que eu pedi isso. Porque o cara, a coisa de bebida africana, veio do africano. Nos Estados Unidos, o cara passou a fórmula, entendeu? Lembra da cachaça brasileira? Então, da Firewater? Então, será que esses pessoal também, o cara que fez o whisky lá nos Estados Unidos, o africano que fez o whisky lá que trouxe a receita do whisky no africano, talvez não seja da mesma região que o do cara que fez do africano que fez a cachaça no Brasil? Entendeu? Entendeu por quê? E aí você começa a entender por que Exu toma o bendito do whisky, que aí muita gente condena. Exu, porra, é africano. É receita africana, vem da África. Se o cara é ancestral, se o cara ele vai tomar a porra do uísque, tá certo. Não é que o cara de cultura europeia veio da Europa, mas a receita é africana. E aí? Tá aí para todo mundo ver. Uncle Nearest. Agora eu começo a comprar o uísque só do negão. Tá certo. Vamos ajudar no povo aí. The Uncle Nearest. Eu fiquei assim, passado. Eu falei, o bom! Aquele uísque maravilhoso que todo mundo ganha, o cara ganhou milho. Por isso que o pessoal está começando a brigar, a questão das indenizações. Começa por aí, são essas coisas. Tem mais. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Uncle Nearest. Esse é o nome que a indústria teve que colocar, né? Agora que aí, como se fosse, né? Que foi, na verdade, o pai do uísque. Negão, né? O cara era negão, escravo, americano, imagina, né? Eu digo assim, tá. Aí você começa a entender, né? E agora aí a gente conta essas, né? É muito louco. Agora a minha missão agora é encontrar de onde eu quero saber de qual parte da África que se faz o whisky. De onde essa receita primeiro tem que saber de onde que o uncle o tio Nearest, né? A gente vai traduzir seu tio Nearest, de onde ele veio na África, de onde é a linhagem dele, e essa linhagem tem o conhecimento do whisky. É igual o pessoal do Bakongo, né? Não sei hoje, mas na época do Império do Congo eles tinham conhecimento da toxicidade do chumbo, que eles usavam mamão, usava e o óleo de palma. E o pessoal ficava curado. Entendeu? Né? Aí você vê umas entidades fazendo umas coisas dentro do terreno, você fica assim, isso. Porque ele é europeu. Mas tudo bem.
E eles não falam, né? Eu acho engraçado isso. Eles ficam quietinhos. Ah, as entidades são demais. Eles ficam no cantinho dele. Deixa pra lá. Deixa a gente tá tomando, tá certo. Vamos falar. O que eu falei? Curativo. Esses endócios na mão. Enquanto mecânicos, exercer a pressão para liberar o trato digestivo, para combater o envenenamento do chumbo. A tecnologia e o conhecimento racional tentaram acompanhar isso passo a passo. Então, essa informação vocês vão encontrar no livro do Georges Balendia, on the daily life in the Congo, of the daily life in the Kingdom of Congo, do livro de 1968, na página 112 e 113. A parte textos. A Pigafetta, Dapa e Algebei nos informaram sobre o dedicado artesanato dos povos que vinham. Essa luz é maldita, eu não consigo ler nada que está acontecendo aqui. Deixa eu colocar aqui perto, aqui. Eu não consigo ler. Está muito escuro aqui, essa coisa fica me cegando aqui perto aqui. Fazer live de dia é uma maravilha. Nossa, quem inventou isso? Sinceramente, eu quis inventar a minha. Tudo bem, vamos lá. Onde que eu estava? Tá. Então, Pigafetta, Dapper e Ojibwe nos informaram sobre o delicado artesanato dos povos que viviam no leste do Congo e regiões adjacentes. Fabricaram vários tecidos, incluindo damascos, saracenes, cetins, tafetá, tecidos de veludo. Eles fizeram o fio das folhas das palmeiras, das quais foram desenhados fios de extrema finura e uniformidade. Os produtos eram leves e impermeáveis. Exemplo de um texto de ráfia. Isso um exemplo textil de ráfia. Né? Porque quando você traduz a coisa, os Google é uma maravilha. Mas tudo bem. Batismo. Surpresa de Nzanga Akuo em 1491. Agora que começa. E por que o rei se batizou? Hein? Essa é a pergunta. Então, eles falam aqui. Foi só então que os portugueses aprenderam o verdadeiro motivo da rápida conversão. O reino estava à beira da guerra civil. Então, o que acontece é o seguinte, quando o português ele chega no reino do Congo, o reino do Congo, porque tinha muita guerra interna, que tinha vários motivos, né? Vão passar a questão que vocês vão ver mais tarde, essa questão do pessoal da Imbangala, que são os membros de Agas. Cada tem algumas literaturas que dão um nome diferente desses caras, mas é o mesmo cara. E por final, foram os mesmos que chegaram no Brasil, com os mesmos deportados. E quando os portugueses chegaram no Brasil, rapidamente esse Manicongo, que era o Nzinga, esse Nzinga Iacuô, ele rapidamente ele converteu foi batizado católico, para ele poder ter ajuda do português para combater a guerra interna civil que já estava dentro do país. Então, ele converteu por isso. Não é porque ele achou que, como eu já escutei a história no Brasil lá, que você faz milagre, Jesus faz milagre, o meu também faz milagre, eu quero aprender isso. Entendeu? A conversa tem outra história. Agora aqui está falando de um outro nível. Eu aceitei isso até pouco tempo. Aí depois eu comi isso aqui, eu entendi. Tá. Então, o motivo do cara ter convertido ao catolicismo porque eu estava atrás de arma. E mais tarde tem outro estudo que eu vou passar que fala sobre isso. Mas a realidade foi essa. O país, o reino estava em declínio pelo fato de ter muita guerra civil. E o português, ele poderia ajudar. Então, vamos continuar a história.
E aí o reino estava à beira da guerra civil e vários povos estavam se rebelando contra o poder central do Manicongo. E o Manicongo estava prestes a ajudar a seu filho a acabar com a revolta. Então, você começa a ver que você tem o pai, o rei e o príncipe brigando para a estabilidade dentro do império, entendeu? E a solução que o rei teve na época foi se converter ao catolicismo. Entendeu como é que o português entrou e converteu o povo? Não foi de alegre assim, entendeu? Teve uma outra, teve duas, são duas coisas intencionais aí que vai estar rolando. Vamos continuar. Ó, quer aprofundar? Tá aqui, tá aqui. Né? E aí ele queria ajuda portuguesa. Por isso, tentar imaginar os portugueses nesse momento, porque não havia também muitos deles, eu estou falando a questão do português comparado com seus anfitriões, eles tinham vindo a este lugar remoto para fazer o proselitismo e começar a uma organização comercial. Então, o governo português ele chega para fazer essa organização comercial e em poucas semanas de sua chegada, eles estavam sendo convidados a participar de uma guerra, o que não os preocupava nem um pouco. Mas o pedido veio de um irmão em Cristo e não foi possível recusar. Então, a estratégia do reino do Manicom foi essa. Então, eu estou precisando de ajuda, entendeu? O português, ele tem como me ajudar, porque ele tem arma, tem outras coisas. Como os portugueses viram que eles eram de minoria, entendeu? Dentro daquele local remoto, então vamos ajudar, entendeu? Vamos batizar o povo aí, vamos ajudar. Né? Mas ele entendeu que ele estava comprando uma guerra, que a guerra não era dele, entendeu? Mas, como o povo também já tinha outras intenções, então começa aí a história. É muito legal você ver esse tipo de coisa, porque às vezes você aprende que a gente aprende muito, eu vejo muita pessoa falando essas coisas assim, de uma forma muito romântica, né? Que foram lá, que trocaram, né? Aquela coisa do espelho, daquela coisa que, né, que eu fico imaginando assim, gente, será que é isso mesmo? Mas tudo bem, né? Dos comendo do Brasil, que você pega os índios, que para coloca espelho, aquela coisa toda, eu não sei. Mas é eu, né? Então, deixa para lá. Vamos continuar, que é mais importante. Então, depois de batizado, como o rei já fazia parte da Irmandade de Cristo, então esse pedido não pôde ser negado por Portugal. Isso quem fala é o Alan Scholefield, The Dark Kingdoms no Reino Unido de Heinemann, de 1795, página 13. E o que havia para os portugueses, né? Essa questão. Então, a gente já sabe que o Manicom, ele queria ajuda dos portugueses porque estava tendo guerra dentro do país, então a solução que ele teve foi se converter ao cristianismo. Mas o que o português estava ganhando? E para o português, o que acontecia? A Dr. Chancellor Williams interpreta a cristianização do Congo como uma conspiração cínica dos portugueses para europeizar o país. Então, isso, quando foi que ele escreveu? Chancellor Williams. Eu coloquei dentro na descrição do vídeo, tá aí, do Chancellor Williams, tem a data correta. Eu vou tentar mostrar aqui quem é o professor Chancellor Williams. Chancellor Williams. Deixa eu ver aqui do Google. Google, meu amor, vem cá, rapaz. Chancellor Williams. Eu não vejo esse escritor sendo muito falado aí no Brasil. Não vejo. Você vai ver ele no YouTube assim, ó. Tem muito. Muito. Então, só uma somatória. Quem que é Chancellor Williams? Chancellor Williams foi um sociólogo, historiador e escritor afro-americano. Ele é conhecido pelo seu trabalho sobre civilizações africanas antes do contato dos europeus.
Sua obra mais conhecida é The Destruction of the Black Civilization. É esse livro aqui, que o professor também, Rob Walker, ele também utiliza, né, a literatura de Chaucer Williams. Por isso que tem esse pedaço aí. E uma figura importante no discurso do afrocentrista, né? Ele nasceu em 22 de dezembro de 1893 e faleceu 7 de dezembro de 1992 em Washington. Ele é de Bennettsfield, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, né? Na parte negra dos Estados Unidos. Então, esse é o Chaucer Williams e é isso que Chaucer Williams escreveu no livro dele. E, voltando, os reis e nobres congoleses receberam nomes europeus ao serem batizados. Eles tiveram seus filhos educados em Portugal. Lembra do rei que foi para Portugal? O filho do rei foi para Portugal. Eles prestaram fidelidade ao Papa Romano, né? Lembra que quem autorizou quem autorizou os portugueses europeus aí à África foi o Papa Romano na época. Você tem o nome do cara? Tudo bem. Os jesuítas se tornaram conselheiros da realeza. Uma nova classe de pessoas com títulos europeus apareceu como duques, infantes, né? É igual a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Que o duque disso, duque de Caxias, duque de não sei o que, não sei o que. Mesma coisa que aconteceu na África. A evidência. O rei Manuel de Portugal emitiu um regimento em 1512. Esse é um dos documentos mais interessantes e significativos da história do povo negro, porque foi o primeiro plano detalhado para a conquista da mente do negro, a aculturação via cristianismo, seu corpo, escravidão, e seu país. Este documento histórico, no entanto, foi formulado em todas as palavras carinhosas e fraseologia de igualdade, amor e fraterno. É o que eu falei da língua portuguesa. Eu inferno para traduzir por causa disso. É um romance que não acaba mais, é aquela rasgação de seda. Porra, eu falo essa língua, eu fico assim imaginando, tem hora que cansa você começar a ler. Certos textos que você cansa de ler em português, que é muito louco, entendeu? Tem gente que gosta. Eu acho assim, eu acho cansativo. Eu acho cansativo. Mas é interessante, né? Se alguém quiser ver e entender sobre essa carta, esse documento, esse regimento de 1512, que foi feito pelo rei Manuel de Portugal, tá na internet, a pessoa acha, tá? Então, Chaucer Williams, on Destruction of the Black Civilization nos Estados Unidos, em 1887, na página 251, ele fala, e depois, o que aconteceu? Renzinga acuou Dom João I, agora depois de batizado, né? Aí ele se torna Dom João I, ele morreu em 1506. O rei Dom Afonso, filho cristianizado, o sucedeu. O rei Afonso I escreveu ao rei Manuel de Portugal, pedindo que enviasse padres técnicos para divulgar ainda mais o cristianismo. Porque esse filho do Afonso I, ele que foi o filho do rei do Maricom, que foi para Portugal para estudar, converter e tudo mais. E quando ele voltou para Portugal, voltou para Angola, né, para o Congo, para o reino do Congo, em base, né, acredito. Ele então pediu que mandasse mais gente portuguesa para poder espalhar o cristianismo dentro do país, né? E foram criadas escolas nas quais os alunos eram instruídos em português e cristianismo. Afonso aumentou o fluxo de estudantes do Congo para Portugal, então ele mandava o povo também para Portugal para estudar português, estudar cristianismo em Portugal. Então existe aquela coisa aquilo que eu falei antes, entendeu? Da coisa da migração, e porque é uma coisa normal dentro quando você começa a ler a história desse povo, desses impérios, que o pessoal movimentava de um canto para outro, o pessoal não parava não, né?
e eles enviaram um fluxo de estudantes do Congo para Portugal e ele próprio estudou as leis portuguesas, tá? Os portugueses enviaram uma coleção desses em 5 grandes volumes e isso era uma coisa boa. Então, o que acontece? Quando eles falam aqui que os portugueses lhe enviaram uma coleção destes em 5 grandes volumes, e isso era uma coisa boa. O que está falando? As leis portuguesas. Então, Portugal mandou cinco livros, 5 volumes, tá? Sobre as leis portuguesas para o Império do Congo, para Dom Afonso. Em 1516, a capital já tinha 1.000 alunos estudando gramática, humanidades e coisas da fé. Havia também escolas para meninas dirigidas pela irmã do rei. Eu acredito que isso aí seja em Zinga também. Um corpo local de escribas foi treinado, então os escrivões, tá? Eles foram treinados, capazes eventualmente para se comunicar em latim escrito, em português e kikongo. Lembra que o Brasil foi descoberto, que o cara chegou no navio, que você vai ver lá que tem 2 pretinhos lá, que o cara falava latim, que o cara falava que vem um judeu, veio os 2 caras da Guiné, mas o cara falava latim, o pessoal para comunicar com o pessoal indígena brasileiro. Então, e aí esse povo é escravizado e manda para o Brasil. E esse povo não comunicava. Você está entendendo a coisa? Tem hora que eu questiono algumas coisas que está escrito nos livros. Porque os caras, o europeu escreveu o que ele fez. Entendeu? E será que ele relatou, né? Que ele tinha que relatar como, porque era relatório de espionagem, vamos digamos assim. E no nosso livro de história você vê umas coisas diferentes. Ai, que o povo não se comunicava. Eu fico assim, ouvindo essa história, fico assim, tá, mas vamos lá, né? Não, eu também pensei assim antigamente, mas hoje eu questiono. Quando eu escuto isso, principalmente das pessoas que estão aqui atuais, são influências na internet, sabe falar um bom inglês, que viaja para a África, bate para cima e continua repetindo essas mesmas histórias, eu fico assim, tá joia, viu? Mas vamos lá. Onde eu estava? Então, as escolas, os portugueses enviaram, então em 1516 a capital tinha 1.000 alunos que estudando gramática, comunidades e coisas da fé, havia também escolas de meninas, para as meninas dirigidas pela irmã do rei, um corpo local de escribas foi treinado capaz eventualmente de se comunicar em latim, em português e kikongo. Beleza. Então o pessoal era o quê? Educado. Então, o cristão escravizado que chegou no Brasil, ele não era mal educado, ele era educado. Tá? Cristóvão, de Christopher Erectere, é um nome esquisito que fala, mas tá também, eu coloquei também o nome dele lá na descrição. As civilizações da África, Reino Unido, James Corey, 2002, página 365. Questões levantadas pelos dados de Ethernet. Bibliotecas antigas na África. Conduta portuguesa no Congo e também no Indongo, de acordo com Chanceler Williams. A cristianização portuguesa do Congo criou algo mais do que caos. Caos, né? Em português. Eu tenho que em português. Tem hora que o português foge da mente. Era uma bagunça revoltante. Não importa de que ângulo fosse visto. Para começar, os padres não estavam apenas entre os principais traficantes de escravos, padreco, mas possuíam navios negreiros para transportar as cargas negras para as terras distantes. Os padres também tinham seus haréns de meninas negras, alguns até com 20 cada um. É uma coisa que eles discutem muito aqui na Europa, muito, muito.
essa coisa desses harém que os padres tinham nos meios negreiros. Que eles pegavam essas meninas dentro de 12 a 16, de 12 a 20. É um negócio menor a 16. Porque tem uma outra história também, que mais tarde eu vou passar, que tem a faixa etária desses escravos que foram para o Brasil. Que a gente vê muita coisa que é muita coisa velha, né, que na verdade não é tão assim. Então, mas por um lado você tem que entender isso que é escrito, tá? Que eram esses padres, os donos dos tubeiros responsáveis dos tubeiros, esses jesuítas para o tubeiro, eles tinham 20 meninas, entendeu? 20 adolescentes para poder ter pá, transar de noite, entendeu? Fizeram isso ad rodo, tá escrito, não fui eu que escrevi. Chancellor Williams, conversa com ele que está relatando isso. Estou só traduzindo. Então, os padres também tinham seus haréns de meninas negras, algumas até com 20 cada uma. Uma das principais atrações que atraíram milhares de homens brancos era a sua liberdade sexual ilimitada com todas as meninas e foram escravizados, indefesos, no poder dos seus senhores. Chancellor Williams, The Destruction of the Black Civilization, de 1987, página 253. Gente, lê esse livro desse cara. Tem mais coisa. O livro de Chancellor Williams é um livro assim, eu falo muitas vezes, é igual a carta cigana, é fofoqueiro. O cara conta muita coisa, cara, muita coisa, que a gente não imagina, muita coisa. Então, às vezes, você vê o europeu reagindo a certas coisas, principalmente negócio de religião, catolicismo, Deus, God, essas coisas assim, você tem que entender que tem alguma coisa, tá escrito em algum lugar. Por isso que o pessoal não... Eles são meio assim, arredio, certas coisas. E, bom, agora voltando, a resposta do rei Dom Afonso I. Escreveu ao rei de Noel, tá? Isso é o que, porque pega esse tópico? Porque o rei Afonso escreveu uma carta para o rei Manuel em 1526. Então tá, escreveu ao rei Manuel de 6 de junho de 1526. Ele falava assim: há muitos comerciantes em todos os cantos do país. Eles trazem uma ruína para o país. Todos os dias, pessoas são escravizadas e sequestradas, até mesmo nobres, até mesmo membros da própria família do rei. E qual foi a resposta do rei Manuel para o rei Dom Afonso? Nenhuma. O rei Dom Manuel não respondeu essa carta. Por que será? Vamos descobrir. Depois de Dom Afonso I, Dom Afonso I se tornou-se o próximo governante. Dom Pedro, depois de Dom Afonso I, Dom Pedro I se tornou-se o próximo governante em 1545. O povo da capital se revoltou e colocou Dom Diogo I no trono em seu lugar. Dom Diogo I gostava de valiosos panos de ouro, tapeçaria, seda, móveis nobres. E isso é um relato que você encontrar no livro do J.C. de Graft Johnson, African Glory, do Reino Unido, de 1954, na página 77. Agora, a crise no Congo de 1556. Em 1556, eclodiu a guerra entre facções traficantes de escravos, apoiados pelo rei vassalo do Indongo, ao sul, contra as forças do rei congolês. Ambos os lados foram ajudados, encorajados por partidos portugueses rivais. Então, você vai ter partido português no lado do país, partido português no outro, e o povo brigando e eles ajudando. Né? O Indongo e os traficantes de escravos triunfaram. O seu país se tornou independente do Congo. Segunda crise no Congo, em 1569. Ojaga
uma horda de semibárbaros invadiu a terra do leste. Eles desencadearam um colapso repentino e sem precedentes da ordem social no Congo. Esses Jagas, eu acho assim, o pessoal não gosta de falar, mas eles são importantíssimos na colonização brasileira, né? Foram os primeiros que chegaram, entendeu? Então, eu vou repetir novamente quem que eram os Jagas, só para enfatizar. Muitos congoleses também vão falar isso. E eu mesmo, esse Jagas, ele vai ter o nome também como Imbangalas, tá? Tem um livro ainda enorme, esse aqui, 700 na página, o outro só para os Jagas, eles têm mais ou menos um livro que eu vi, era de 1.200 páginas, só deles. Só deles. E esse povo iniciou a colonização brasileira. É fantástico, eu acho assim fantástico. O Jaga, uma horda semibárbara, invadiu as terras a leste. Eles desencadearam um colapso repentino e sem precedentes da ordem social do Congo. Eles também eram comerciantes de escravos. Seguiu-se uma fome e um colapso econômico de 6 anos. Com a ajuda de alguns portugueses, o Congo expulsou esse elemento. Para onde? Para onde? Diáspora. Para onde? Diáspora. Tá? Então, ações portuguesas no Indongo. Portugal atacou o Indongo em 1575. Emissão de minas de prata. O que acontece? Portugal cismou que no Indongo existia minas de prata dentro do país, então da região em si, do Indongo, do estado do Indongo. Então ele pegou e invadiu o local em 1575. Após 1608, o comandante em chefe do exército português instituiu uma nova política de repressão. Bento Cardoso concedeu um sistema onde cada notável ou nobre indongo seria propriedade de um oficial português. Então, se eu era parte da família real, ou se eu era um ser que tinha uma coisa, tinha como é que eu falo, um título, né, dentro da sociedade, eu era pertencente a um português, a um comando português, tá? É aí que começa a questão da escravidão, onde a coisa começa a ficar muito séria, nesse sentido, né? E o português era responsável para entregar uma certa quantidade de escravos aos portugueses. Senão, esse nobre indongo, se falhasse nisso, ele também seria escravizado. Então, esse era uma tática que o português usou por muito tempo dentro do Império do Indongo. Aí você começa a ver por que o pessoal, né, começa a ir, você diz, mas é que o português que os vendia o escravo. Existe uma coisa também dentro do, quando você faz essa história dos impérios, dos africanos, o que é escravidão na concepção africana e o que é escravidão na concepção eurocêntrica. São coisas quase diferentes. Mesmo dentro na escravidão Transsaara, eu vejo isso muito claro também, da forma dos crimes hediondos que o europeu ele fez dentro do continente africano. Quando você fala da questão de escravidão, é bem diferente da forma que a escravidão ela era exercitada no país. Não estou justificando que a escravidão era boa, não. Não estou falando disso, não. Eu estou falando que a forma de tratamento de um escravo na mão de um árabe ou na mão de um europeu era bem diferente. Bem diferente o tratamento. E na mão de um africano também era bem diferente. A história já conta muito claro isso. Eu vejo isso por muitas literaturas que a gente, às vezes, eu olho assim, eu vejo, né? E os caras falam a mesma coisa, a conversa é diferente. Mas tudo bem.
Vocês vão ver isso muito se vocês começarem dos Dravidianos, os negros bantus que estão na Índia, os negros bantus que foram dos shoguns, né, que foram para o Japão, para a China, na Ásia. Você vai ver muito isso. Você vai ver muito isso. Então, eles contam muito, muito claro como eles foram vendidos e chegaram nesses locais. E o que eles se tornaram. Então, a conversa é bem diferente. É muito diferente. Mas é muito importante, principalmente da Índia, mas você vai encontrar muito se você conseguir traduzir como é que chama, como é que fala o negócio, como é que fala a língua? No árabe, se você conseguir traduzir o árabe, né, e você vai encontrar muita coisa. Se você souber ler também como é que eu no Hebrew? Como é que é Hebrew em português? Porra, esqueci o nome. Esqueci. Que além de falar Israel, esqueci. Não é judeu, não. Judeu qual é o cara? Ai, hebraico. Isso. Se você conseguir ler o hebraico, vai estar a mesma coisa. Vai ter a conversa é quase a mesma. Aí você começa a ver por que o pessoal se condena muito na questão da escravização europeia com relação à escravização do coisa também. Mas tem uma outra história também que para mais tarde, que é polêmica também. Mas tudo bem, vamos lá continuando. Então, então os caras era o Bento, né? O Bento Cardoso, ele concedeu ele que inventou esse sistema, né? Dentro do Indongo, que por ele o cara ser da High Society, digamos assim, ele pertencia a que na verdade seria com certeza um jesuíta, sei lá o que for, e o cara tinha uma cota de escravo para poder mandar para os portugueses. E se esse não mandasse, ele, a família e tudo mais, e também era escravizado. Mais de 100 notáveis, na forma que esse pessoal do português antigo, mais de 100 notáveis seria de nobres, né, foram escravizados em um único ano. Porque aonde os caras vão continuar achando tanta escravo para poder mandar assim, entendeu? Além disso, os portugueses mataram mais de 100. Então, mais de 100 foram escravizados em um ano, e desses outros 100, mais 100 foram mortos pelos portugueses também. Então, corrupção temporária no Congo. A maioria das instituições estava intacta em 1600. Um sistema de mensagens recém-criado usando corredores. Então, o que acontecia? O cara, eles faziam, que seria como que eles falam, dos maratonistas, que foram estabelecidos em diferentes postos ao longo das principais vias de comunicação para transmitir rapidamente as mensagens da capital e da corte para as províncias distantes. Isso era uma coisa que acontece muito dentro dentro dessas da rota de migrações que eu falo muito, que tem que estudar isso por causa disso. Porque você tem dentro da África essa coisa, como você vê muito no filme europeu, tem muito disso, que eles também têm isso aqui, do cara pegar uma folha, né, mandar uma mensagem, enrola na mão, e ele vai, chega a um certo ponto, entrega aquela mensagem para o outro, e vai passando para o outro, e vai passando para o outro. Aqui na Europa tem essa rua que começa aqui mesmo, aqui na Holanda, e ela vai até na Romênia, não, da Transilvânia. Então, se você quiser ir daqui a cavalo, daqui da Holanda agora, e ir para Transilvânia, na Romênia, você vai chegar, você consegue ir a cavalo, né? E você vê, e essa rua vai dar vários nomes. Daqui dentro da Europa, por exemplo, quem já foi no caminho de Compostela, é essa rota aí. Aí você vai seguindo, você continua, você passa a Espanha, vai continuar seguindo, você vai estar lá na Transilvânia. Beleza? Então existe isso. E isso na África existia no Reino do Congo, nessa época também. Mas eu acredito que isso seja uma coisa que já acontecia antes, porque quando você pega o Reino do Congo, que já ia até no Gabão, para esse povo estar falando que Congo até no Gabão, então você tem que imaginar que existia esse tipo de comunicação muito forte. E é através disso aqui, ó. Que era através dos maratonistas, né?
E, então, agora a Conferência de Paz em Luanda. Em 1622, Ana Nzinga, que é a irmã do rei do Indongo, participou de uma conferência de paz com os portugueses, convocando a cidade costeira de Luanda. Ela exigiu que os portugueses que evacuem Cabaça, a capital do Indongo, que os portugueses façam guerras aos Jagas, e todos os notáveis ou nobres, né, do Indongo que se tornaram vassalos dos portugueses devem voltar à sua antiga lealdade à coroa do Indongo. Em troca, Nzinga prometeu entregar prisioneiros de guerras portugueses. Então, você pode ver que eles tinham cativos portugueses cativos com eles também. Então, era para como o português fazia isso, na verdade, ele pegava e mandava o pessoal português para lá e deixar o povo, então esse pessoal também era capturado, escravo, sei lá, né? E nessa aqui, ela conseguiu fazer isso, tá? Nós temos esses portugueses aqui, para dar vocês de volta, vocês vão ter que parar com isso, mandar de escravizar meu povo, e com esse povo aí que estão os vassalos de vocês aí, manda de volta para mim, que eles têm que ter lealdade à minha coroa, que é a coroa do Indongo. Era isso, o resumo da conversa. Deixa eu ver. E entrou aqui a história da cadeira ou a falta dela. Vocês vão encontrar muito na foto, né? Acredito que aqui nesse livro tem também a foto da cadeira dela, que eles fizeram reunião, que ela resolveu fazer uma reunião de paz com eles, e o que aconteceu que os portugueses não deram uma cadeira para ela por não considerar ela como família real, mas como escrava, né? Então, o que aconteceu? O pessoal da corte dela que acompanhou ela nessa região tiveram que ajoelhar e ficar se revezando enquanto existia reunião e ela sentada na costa dos caras. Porque foi a forma que o português fez para humilhá-la, que mostrando para ela, né, que ela não era reconhecida como família real, mas sim como escrava. Você tem essa foto aqui? Não. Beleza, não tem. Então, em 1722, Anne Nzinga, a irmã do real do Indongo, participou de uma conferência de paz com os portugueses, convocando a cidade costeira, convocada na cidade da costeira de Luanda. Ela exigiu que os portugueses evacuassem Capaça, a capital do Indongo, que os portugueses façam guerra aos Jagas, e todos os notáveis do Indongo se tornaram vassalos dos portugueses, devem voltar à antiga lealdade à coroa do Indongo. A troca do Nzinga prometeu entregar os prisioneiros de guerra portugueses. A história da cadeira dela, a resposta a Ana Nzinga da insolência portuguesa. O nome dela era Angola, não Angola, mas com N, Angola. Nzinga, depois de 1623, lutando com os portugueses. Ela fez alianças regionais necessárias para combater os portugueses. Presta atenção nisso. Ela fez alianças regionais necessárias para combater os portugueses. Com quem? Ela até fez coisa comum com os Jagas. Então, primeiro ela quer combater, né, porque os caras faziam arruaça, eles eram desordeiros, não sei o que, aí para combater os portugueses, ela queria que os portugueses fizeram, os portugueses não aceitaram, continuaram escravizando o povo, ela pegou e falou, então, já que você não quer tirar esse filho da puta, né, aquela coisa, né, se eu não posso com o inimigo, eu me uno a ele. E foi o que ela fez, ela se uniu aos Jagas. Mulher esperta. Então, o Indongo foi declarado país livre no ano seguinte. Imagina, esses Jagas, só para resumir, esses Jagas, eles eram são guerreiros, eles tinham o mesmo treinamento de combate dos guerreiros Zulus. Esses Jagas, eles começam, quando você fala de Jagas, você vai pegar desde esse povo, desde
do Nordeste da África, eles começam a ver no Nordeste da África, você começa a ver jagas demais da África, você vai ver jagas dentro do, acredito que vai ter no Japão, do Gabão, você vai ver jaga, tem alguns países que eles vão continuar presentes também, e eles vêm, né, eles vêm para o Congo, né, mas eu acredito que eles também são também de origem, tem uma outra parte que eu consigo ver, mas eu esqueci agora. Eu não, mas eu sei que eles bem do norte. No norte desce e eu acho que só 50, são 50 jagas que descem pro Congo, pro reino do Congo, é isso mesmo. Mas nesse meio tempo eles vão capturando pessoas, vão escravizando pessoas, eles casam, as mulheres não podem ter filhos, e a história deles é complexa e grande e interessante. E você vê esse povo, né, sendo muito deportado, principalmente para o Brasil, muito, muito, muito aos montes. Então, quando você vê assim, que o Bantu chegou cristianizado, ele chegou cristianizado, sim, mas veio gente com ele também que não era, né? E esse povo que não era o povo que escravizava eles também. Por isso aí você começa a ver. Eu tenho essa impressão, minha. Quando você está falando de Kimbanda, eu vejo esses caras. Eu não vejo esse outro povo, não. Eu não consigo ver esse povo, não. Quando você fala de Exu de Macumba, eu vejo esses caras. Eu não consigo ver outro povo. Mas esse povo também, esse Jaga, eles também. Eu acredito também que eles têm a parte do Sá também, do Satambor também, né? Do norte. Então você vê, porque tem muita coisa, essa coisa do quando eu vejo o Sá no norte, né, no norte do nordeste da África, como é muito característico o concurso de Kimbanda, e você vê essa coisa do Kimbanda que você passa no Wimbi, quando você vai do Bituí, quando você vai do Bituí, quando chega no Bituí, na região do Congo, do Gabão, e você desce, e você vê o que esse pessoal fizeram, que foi muito bem relatado pelo português, pelo angolano ali em Congo também, aí você começa, quando você vê esse povo chegando no Brasil, como foi a questão da demonização, a conversa não muda muito, a conversa não muda muito. Aí você começa a ver as características dos caras, não muda muito. Então eu acho muito interessante. Por isso que na época eu lembro que eu não dava muita atenção aos Jagas, aí que a gente vai ver muito da questão também falando do negócio do voodoo no Congo. Que todo mundo pega do voodoo do Benin, mas o pessoal esquece do voodoo do Congo. Sabe? Isso pega. E aí me estoura um palo da vida, né? Que vem. Tem que estudar esses caras. É o que eu considero, tem que estudar esse cara. Que eu ainda estou estudando e é fascinante, no sentido assim, os caras era porreta, os caras faziam, acontecia mesmo, entendeu? Mas, de toda maneira, a rainha da Angola, ela uniu com esses caras. E esses caras deu conta do serviço. Esses caras, depois de um ano que ela uniu com eles, o país estava livre. Imagina, o reino do Congo estava livre, essa cidade estava livre, né? E todos os escravos que entravam no país eram legalmente declarados livres. Por quê? Porque estava a rainha Nzinga com os Jagas, entendeu? Então o pessoal sabia que não começava com Jagas, os Jagas não se brinca, né? Não brinca mesmo, né? E é muito interessante isso. E em 1629, suas forças aliadas, né, capturaram Matamba e o estado vizinho ao leste. Esse também foi declarado um país livre. Então você vê assim o benefício que a união, né, desse povo que elas condenavam, que amaldiçoava, fazia acontecer, que depois que ela uniu, esse povo foi o povo que conseguiu ajudar eles também. E, e é muito interessante que esse povo, desses Jagas, que Zumbi é descendente direto desse povo. Aí você vê como o Zumbi também, como esse pessoal fazia os quilombos lá, você vê o Zumbi dos Palmares também fazendo isso lá em Palmares, Zumbi fazendo isso em Palmares.
né? Então você vê, aí você começa a pegar, você vê, tá, por que aconteceu isso lá, né? E é interessante também, porque quando você fala de Palmares, por exemplo, em dezembro agora desse ano, vai a comissão inteira europeia, americana, para Palmares, porque eles estão investigando a tática de guerra que o Zumbi teve no Brasil, porque isso eles estão tentando passar também para coisas para dentro da África, porque é uma coisa que ninguém explica e não tem e ninguém consegue entender como é que é isso. E eles estão chegando no Brasil. Já foi declarado, estão indo para estudar essa porra lá. E no Brasil o pessoal não estuda isso, entendeu? Então você vê assim, esse que os caras são temas de tese, o cara, o Zumbi do Palmares hoje ele é tema de tese, ele é tema dentro da intercontinental, porque está todas as universidades, principalmente o mundo negro, movimentou essa coisa. Então eles estão querendo saber como é que foi essa a tática que ele fez, como que ele conseguiu, sendo um Jaga, né? Sendo de descendência Jaga, e sendo totalmente condenado, né, dentro da vindo dessa linhagem de condenado. Imagina se você nasce, é aquela coisa, não diz nada contra, mas tipo assim, no caso, imagina se você fosse de um da família de Capitão do Mato, se você fosse vamos dizer a família de cangaceiro. Então você tem esse estigma, né, sua família é de cangaceiro. E você e é o povo que mata aquela coisa. Você sabe que o pessoal. Imagina que se você é de um pessoal, né, de família brava. Vamos dizer que é família brava de Minas Gerais, que tem muita de não, Minas. Então, se você é uma dessas ex-familiares, você carrega um nome em cima disso, né? E aí você pega, você vê esse cara, chega no Brasil e faz essa revolução, essa revolta, né? E não teve só Jagas no Brasil, teve Jagas também no Caribe, teve Jagas também no Haiti, teve Jagas também. Quando você vai ver esse pessoal que revolta, né? Aí quando você vai ver os malês, que eles falam também, entendeu? Aí você começa a ver que é Jaga. Aí você começa a ver que o pessoal que revoltou, o pessoal que fez essa confusão, você vê a linhagem de onde que é. O africano, ele consegue ver isso muito claro. E eu não consegui entender isso até começar a ler essa porra. E aí você começa a entender. Aí você começa a perceber. E aí você começa a analisar. Você começa, tem razão, é isso mesmo. Mas vamos lá, volta de novo. Então, vamos ver, então, em 1629, suas forças aliadas capturaram Matamba e o estado vizinho ao leste. E esse também foi declarado um país livre, o rei Garcia II do Congo. Em 1641, rei Garcia do Congo, um rei vigoroso, surgiu no Congo. Fez aliança com os holandeses para combater a agressão dos portugueses. Eu acho que eu tenho essa foto que é muito peculiar. Eu acho que eu tenho isso aqui tem um livro aqui, isso é muito interessante. Essa foto que mostra que o nome do rei tá errado, que alguém fez alguma coisa, que Deus lá se deu o nome errado, mas é legal. Deixa eu ver se a foto tá aqui. Cadê você? Eu vi essa foto aqui. Cadê o West Africa? West Africa, cadê você? West Africa, cadê você? Egito. Rapaz, qual é o negócio? Ler livro grande é isso. Tá aqui, tá por aqui, tá por aqui. Congo, cadê você? Achei o Congo. Aqui, essa foto aqui. Esse aqui é o rei Garcia II, e aqui é a comissão dos holandeses. Você vê os holandeses pela roupa do pessoal do The Hague. Essa mesma comissão de The Hague é o mesmo pessoal que você vai ver dentro vai estar dentro do Brasil, toda coisa. E é muito interessante isso. E em algumas fotos dá para você ver. Aqui não dá porque está em preto e branco. Aqui, ó. Procura aqui o nome. Esse nome que está aqui está errado. Errado. Quem fez a negociação é o rei Garcia. Aí você começa a ver, você vai ver o chandelier, entendeu? Você já vê a influência europeia já aqui, bem portuguesa, que esse chandelier é o que tem muito aqui também na Holanda, você vai ver muito aqui em Portugal, eu vejo. Tem mais o que? Tem fireplace também, e por aí vai. Vamos lá.
eu continuar, senão já vai dar 2 horas, eu tô aqui na falando ainda. Cara, Império é 3, 4 horas de aula. É muita coisa. E eu só estou resumindo, já deu aqui, já deu 4 horas, 4 horas de aula já, né? Então vamos lá. Então, o que eu falei? Ele fez aliança com os holandeses para combater a agressão portuguesa. Sua morte em 1661 encerrou a grande era da cultura congolesa. A recepção de Garcia II aos embaixadores holandeses em 1642. Aí foi o fim do jogo. No Indongo, a morte de Nzinga, em 1663, marcou uma viragem. O seu reinado extraordinário e brilhante apenas atrasou o inevitável. No final do século XVII, tanto o Congo quanto os estados combinados de Indongo e Matamba foram vítimas de atividades predadoras europeias. Execuções, traições, roubo, violência se tornaram a ordem do dia. Isso você vai ter falado, você vai bem informar no livro do J.C. de Graaf de Johnson, The Glory of the Reino Unido of the Congo, de 1954, página 143. Agora, para lembrar a civilização do Congo, o epílogo. Algumas pessoas falam epílogo. Agora que eu lembrei disso. Minha professora da 7ª série falava epílogo. Até hoje eu não consigo dar. Deixa pra lá. Agora que eu lembrei dela. Gente, memória, né? Quinta Vita, Dona Beatriz, aristocrata congolesa que continuou a resistência contra os traficantes escravos de escravos portugueses. Em 1704, ela começou a obter reconhecimento nacional como profetisa. Vita pregou que o Congo era a terra santa descrita na Bíblia. E aonde que você começa a entrar, você vê o quimbandismo chega aí você vai ver muito do quimbandismo dentro do Congo, você vai ver muito do profeta Kimbangu, ele está falando que ele vem nessa linha de Kimpavita. Você vai ver muita igreja, aqui tem muita igreja, tem uma igreja dela no Reino Unido. Eu sei que a Irmandade Nossa Senhora dos Pretos também tem relação com ela, tá ligado também dentro dessa negócio do quimbandismo também. Não é 100% que eu possa afirmar isso, mas tem muita coisa ali de Kimpavita, que é muito claro. Tem outros lugares também que tem a igreja de Kimpavita. Tem alguma coisa, nela tem muita coisa, tem muita coisa do negócio de Deus, vai ter dia alguma coisa. Mas tem essa aí. E mais o quê? A capital congolesa, né? A capital congolesa, em Baza, Congo, era a verdadeira terra de Belém, que é do Betlehem. Cristo e todos os outros santos eram negros. O céu era apenas para africanos. O seu objetivo era encontrar o novo rei do Congo, que liberaria a próxima era do ouro da civilização Congo. E ela acabou sendo capturada e executada pelo português em 1706. E aqui acaba o nosso estudo sobre Nzinga e o Império do Congo, do Indongo de Matamba. Então, como vocês viram, essa história é muito... Quando você fala do Império, é muito detalhe. E olha que eu resumi, eu peguei o resumo do resumo, e dá 4 horas de uma live. Isso só para contar uma parte resumida, o topo da coisa dentro do Império do Congo. E é muito importante isso, porque essa é a base da civilização brasileira. Essa é a base do brasileiro. Sim, principalmente se você é de descendência bantu, essa é a sua base, né? Então é muito importante você entender que quando, né, a gente aprende muito, né, principalmente no Brasil,
a história do negro africano Bantu desde a escravidão, quando chegou no Brasil, e daí para cá. Mas antes de chegar da escravidão para lá, não se fala muito da. Então, é isso que eu acho que é o que o movimento hoje, né, dentro das universidades, dentro das academias, dentro do movimento negro, não só o movimento negro, é um movimento histórico, que não é questão só do movimento negro, é muito histórico. Quando você vê uns filmes aí africanos sendo colocado, a pressão dentro dos professores, né, da academia pressionando que o pessoal também tem que ser reeducado novamente, ainda que não vai ser tudo colocado de algumas coisas como deveria ser, mas ainda eles são pressionados e estão sendo obrigados a fazer algumas coisas, né? Então, quando você começa a ver que já tem até bonecos de heróis africanos, né? Que é uma coisa assim maravilhosa, né? Assim, eu acho assim, a ideia é fantástica. Imagina, você tem isso aqui, que eu lembro que eu cresci com o Ultraman. Ultraman, né? Aquele herói japonês, né? Então, quem é da época do Ultraman, eu sou da época do Ultraman, eu sou da época do Ultra Seven, eu sou da época do. Qual que era da nossa geração. Então, assim, e hoje a coisa modificou, então hoje as pessoas estão tendo, as crianças em si, né, estão tendo essa oportunidade de pegar esses heróis, né, dentro da cultura africana, dentro da sua cultura em si, e levar, né, para a educação. Eu acho a idade fantástica. Imagina se no Brasil começa a fazer, você pega uma Iá, a boneca da Yara, a boneca do nosso folclore brasileiro, né? Começar a fazer isso, você, cara, a educação assim, seria assim, nota 10, entendeu? Ter uma coisa assim, porque a gente é muito educado na cultura dos outros, né? A gente é muito educado na cultura dos outros, a gente não sabe a nossa cultura. E quando você pega um boneco desse aí, esse também faz parte da nossa cultura, né? Como a gente é salada de fruta, a gente é privilegiado, que a gente pega, a gente pode ter várias culturas, entendeu? A gente pode somar essas culturas todas e também dizer que também é parte nossa, porque é parte nossa, pronto. Aceita que dói menos, entendeu? Mas é muito interessante como é que essa coisa está mudando. Então, assim, hoje aqui na Europa é muito. Eu vejo isso mais e mais dentro das lojas, entendeu? Eu esqueci o nome do rapaz, que ele tem o dos orixás. Eu acho que tem um negócio dos orixás já, dos bonecos dos orixás. Tem isso aí em algum lugar. Ai, onde tá no. Ah, independente disso, só procurar. Tá em inglês, mas os caras vão estar falando, você vai ver uns bonecos aí dos orixás para as crianças. Né? Nos Estados Unidos isso já está acontecendo. Marvin já começou a colocar coisa, entendeu? Em prática, eles pressionaram e conseguiram. Então você vê que esse movimento do que está acontecendo é muito forte. Muito forte. E o mundo acadêmico ele não está deixando a coisa barata como antigamente acontecia. Então, assim, eu tô achando fantástico que você começa a estudar, entendeu? E eu acho assim, na minha posição, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho assim, uma crueldade. Muitas vezes você vê essas coisas acontecendo aqui fora, esse pessoal, tudo isso acontecendo aqui fora, e no Brasil você vê umas coisas que não tem nada assim em paralelo, né? Digamos assim, o pessoal tá ainda, como o pessoal fala mesmo nos Estados Unidos, o pessoal fala que o brasileiro está andando anos luz atrás, não está andando anos luz, está andando luz, né? Porque o conhecimento não está ali. Eles estão chegando, estão implantando muita coisa. Está errado o que estão fazendo? Não. Eles estão realmente corrigindo a história que foi contada, que foi ditada, que foi, né, como a gente foi treinado, educado e doutrinado, e de uma coisa que na verdade não é como foi escrito. Então, estão fazendo isso? Estão. Está sucedendo? Estão. Né? Então, assim, eu acho fascinante porque é bom isso para a gente perceber algumas coisas, né? Que eu vejo isso quando, principalmente quem é o povo de Umbanda, pega muito isso. Você vai ver muita entidade falando muita coisa que você fica assim, porra,
Isso não tem lógica. Porra, eu já ouvi muitas coisas assim, né, às vezes, mesmo dentro de loja, dentro de lives mesmo, os caras falando umas coisas, e aí você começa a perceber muitas vezes como a entidade é muito cristianizada, você sabe de onde que ela vem, essa entidade ela é muito africanizada, de onde que ela vem, essa entidade ela é um pouco mais islâmica, mas você tem que ver de qual islâmica, se é o cristianismo, o islão cristão, o islão árabe, o judaico. Então, você tem que ver essas coisas, né? Detalhe, quem fala o quê? De onde que vem isso? E quem que está falando isso? É muito legal isso. Então, terminamos o primeiro império, que foi... Eu amo o Império do Congo. Ah, eu amo. Entendeu? Sou de minha descendência em Moçambique, sou de Moçambique, minha descendência em Moçambique, minha descendência é bugre brasileira, minha descendência europeia, norte de Portugal, tudo bem, mas é fascinante saber a história da gente. Eu acho assim muito gratificante isso. Eu acho assim, eu acho uma coisa que a espiritualidade dá pra gente para aprender muito, né? E a gente, assim, espiritualidade, a gente tem uma coisa que eu aprendi, a gente aprende espiritualidade em muitos lugares, não só em terreiro. Hoje eu percebi isso muito claro. Né? Então, quando você quer estudar, a espiritualidade te molda e né, te faz você aprender muito sobre você, sobre o seu povo, sobre quem é você. Então, boa noite, bom dia, onde vocês estiverem, muito obrigado. Se gostaram, dá um like. Se não gostaram, dá um like, dislike também. Se curtam, dividem, analisem o que foi falado, entendeu? Eu acho assim, eu percebi que é importante porque está aqui dentro, né? É muita informação, é muito estudo. Eu recomendo esse livro, eu recomendo, entendeu? Querem perguntar, doutor, professor, a Robin Walker, ele é muito acessível também. Manda e-mail pro cara, o cara tem um website aí, entendeu? Ele tá em Londres, então assim é muito fácil de poder encontrar. Quem fala inglês pode procurar, porque é um pessoal assim tem muita coisa, tem muita coisa. O pessoal acadêmico tem muita coisa. Eu estou também do professor também, o Noco também, Adishi, procura quem é, entre em contato, tem dúvida algumas coisas, né? Porque eu acho assim, hoje em dia tem que se trocar a raiz, né? É aquilo que eu comecei a fazer isso no meu Facebook, então as pessoas vão ver, vocês vão ver que tem muita coisa de africano, tem muita coisa ali de informação que eles vão passando, eles começam a passar, você começa a traduzir, começa a passar aquela coisa, e você vai aprendendo muito isso, né? E eu comecei, quando você pensa com esse projeto louco de trocar raízes, eu achei de onde eu vou parar com isso. E aí eu comecei a ver, né, de informações que vieram, de coisas que vieram, de pessoas assim, né, de africanos trazendo informações que eu não sabia. Então, assim, eu comecei a ter em contato com pessoas também, né, como a gente fala na Madalândia. Então, é muito legal isso. E é muito legal. Claro que você vai ter muito inimigo também, tá? Tem também os caras que te odeiam, que você faz magia negra, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aí manda aqueles altares de orixás lindos lá na África, que assim, é muito louco, é muito doida a coisa, mas tudo bem, é outra história. De toda maneira, muito obrigado, né, por ter participado, por ter ficado comigo nessas 2 horinhas, para poder me ouvir, né, falando desse império do Congo. 4 horas de aula, tá? Mas eu acho que valeu a pena, que eu acho importante passar esse tipo de informação para as pessoas começarem a ter uma outra linguagem, né, e uma outra visão daquilo que vivem, né? E eu acho que a espiritualidade é isso, né? Não sou dono da verdade, não sei tudo, estou aprendendo, estou estudando, entendeu? É esses caralhão assim que aparecem para a gente poder estudar, e aí você resume, você começa a entender, divide um pouco também da minha cultura, como eu falo, não quer saber de como eu mostrei, você pega um ubi, você vai comer um yorobô, né? Lá no Brasil você vai estar, você vai ver esse dentro de terreiro de candomblé aqui, você vai encontrando qualquer cozinha, acho que tem preto, você vai ter isso aí, faz parte da cultura, né? E, enfim, valeu, muito obrigado e boa noite. Tchau.